O capitão Jake Morrison estava na ponte de comando da USS Black Star, observando as estrelas através da enorme tela de visualização. A nave estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos motores. 300 tripulantes humanos trabalhavam em seus postos, desempenhando suas funções, como faziam todos os dias nos últimos 2 anos. A Black Star era diferente de todas as outras naves da galáxia. Era maior, mais escura e construída com segredos que a maioria dos alienígenas jamais compreenderia. Por 30 anos, humanos trabalharam em estaleiros secretos, aprimorando peças de tecnologia alienígena. Aprenderam com todas as espécies que encontraram. Os autosferianos os ensinaram sobre metais resistentes. Os inteligentes Nexari os apresentaram aos computadores. Os estranhos Void os ajudaram a compreender a energia. Mas os alienígenas nunca consideraram os humanos importantes. Eles viam os humanos como trabalhadores, não como guerreiros. Os humanos consertavam suas máquinas, cavavam suas minas e construíam suas cidades. A galáxia se contentava em deixar os humanos fazerem o trabalho tedioso, enquanto as espécies de verdade cuidavam das coisas importantes, como política e guerra. Jake Morrison tinha 42 anos e passará 20 anos no espaço. Tinha cabelos castanhos que começavam a ficar grisalhos, costeletas cavadas e olhos azuis que já tinham visto muita coisa. Sua tripulação confiava nele porque ele sempre os mantinha em segurança. Os alienígenas o respeitavam porque ele era educado e nunca causava problemas. Mas Jake Morrison tinha segredos, assim como sua nave. A tenente-comandante Lisa Carter estava sentada na estação tática. Ela tinha 35 anos, cabelos pretos curtos e mãos ágeis que conseguiam operar qualquer sistema de armas já construído. Lisa havia trabalhado com durante 10 anos, ela entendeu o verdadeiro potencial da Estrela Negra. A nave parecia uma embarcação militar comum por fora, mas por dentro era algo que a galáxia jamais vira. A manhã tranquila terminou quando a estação de Lisa começou a emitir bips. Ela olhou para as telas e empalideceu. Capitã, disse ela em voz baixa. Estou recebendo sinais de socorro da colônia New Haven. Jake caminhou até o posto dela. New Haven era uma colônia humana com 50.000 pessoas. Famílias viviam lá. Crianças brincavam nas ruas. Deveria ser um lugar seguro. Que tipo de sinal de socorro? Os dedos de Lisa se moveram rapidamente pelos controles. A tela principal mudou para exibir mensagens gravadas de New Haven. A primeira mensagem mostrava uma mulher com sangue no rosto. Atrás dela, prédios estavam em chamas. Aqui é a colônia New Haven. Estamos sob ataque. Naves desconhecidas estão bombardeando nossas cidades. Enviem ajuda imediatamente. A segunda mensagem era pior. Um homem gritava para a câmera. Estão desembarcando tropas. Estão fazendo prisioneiros. A rede de defesa caiu. Por favor, alguém nos ajude. A mensagem terminou com o som de armas de energia sendo disparadas. Jake sentiu um frio na barriga. Quantas naves os atacaram? Pelo menos 50, capitão. Grandes. Os sinais de ataque correspondem aos de naves militares SAR. Os SAR eram uma espécie que se assemelhava a lagartos gigantes. Mediam 2,5 metros de altura e tinham escamas em vez de pele. Acreditavam que as espécies fortes deveriam governar as fracas. Há anos expandiam seu território, conquistando planetas de qualquer um que não pudesse se defender. A coalizão galáctica geralmente os detinha, mas desta vez era diferente. O comandante Rick A., engenheiro-chefe, entrou na ponte. Era um homem magro, de olhos inteligentes e mãos sempre sujas de tanto mexer com máquinas. Capitão, também estou recebendo sinais da Aurora Prime, a mesma coisa. Nave Sarna, bombardeios. Tropas terrestres, 2 colônias humanas atacadas no mesmo dia. Isso não foi aleatório, foi planejado. Jake sabia que os Sarn estavam testando algo. Queriam ver se alguém defenderia os humanos. Senhor, disse Lisa, estou recebendo uma transmissão do quartel-general da coalizão. A tela mudou para mostrar o almirante Frank Butler. Ele era o humano de mais alta patente nas forças armadas da coalizão.
Frank tinha 60 anos, cabelos grisalhos e um semblante cansado. Atrás dele, Jake podia ver oficiais alienígenas conversando em grupos. Jake, você está recebendo os sinais de socorro, não é? Sim, senhor. Quais são as nossas ordens? Frank olhou em volta para os alienígenas atrás dele. O Conselho da Coalizão está reunido agora. Os Nexari querem tentar a diplomacia primeiro. Os Zefirianos dizem que suas frotas estão muito longe para ajudar. Os Voidin estão fazendo o que quer que façam quando não querem tomar decisões. Jake sentiu a raiva crescer em seu peito. Senhor, há 100.000 civis humanos nessas colônias. Eles precisam de ajuda agora. Não na semana que vem. Eu sei, Jake, estou discutindo isso há 3 horas, mas o Conselho ainda não autorizou a ação militar. Eles querem enviar uma mensagem diplomática ao Sarn primeiro. Liz olhou para o seu capitão. Ela podia ver a raiva em seus olhos. A mesma raiva que ela sentia. A mesma raiva que todo ser humano sentia ao perceber a verdade. A galáxia não se importava com vidas humanas. Eles se importavam com política, regras e em manter todos felizes. Mas não se importavam com crianças humanas sendo mortas por monstros lagartos. Jake tomou uma decisão que mudaria tudo. Caminhou até o centro da ponte e olhou para sua tripulação. Cada pessoa ali era humana. Cada pessoa ali havia se juntado às forças armadas da coalizão para proteger seu povo. Cada pessoa ali havia sido instruída a esperar enquanto suas famílias morriam. Almirante Butler, disse Jake em voz clara, por favor, informe ao Conselho da Coalizão que a humanidade se retira da Coalizão Galáctica. Com efeito imediato, os olhos de Frank se arregalaram. Jake, você não pode fazer isso. Você não tem autoridade para isso. Eu tenho autoridade para proteger vidas humanas e é isso que vou fazer. Jake se virou para sua tripulação. Atenção, pessoal, aqui é o capitão. Estamos deixando o espaço da coalizão. Vamos salvar nosso povo. Quem quiser se transferir desta nave pode fazê-lo agora, mas quem ficar irá para a guerra. Ninguém se mexeu para sair. Jake se virou para piloto. A tenente Susan Parker tinha 28 anos e era capaz de pilotar qualquer coisa que passasse por ali. Espaço. Ela tinha cabelos loiros e olhos verdes e nunca havia perdido uma corrida ou uma luta. Susan rumo ao espaço Sarn, velocidade máxima. Sim, senhor. Quantas naves vamos levar? Jake sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um homem que havia sido levado ao limite. Só nós. A estrela negra se afastou do espaço da coalizão e saltou para o hiperespaço. Atrás deles, os alienígenas continuaram a debater, discutir e argumentar sobre a melhor maneira de lidar com a situação à sua frente. Os militares de Sarn estavam prestes a descobrir algo importante sobre os humanos, o que acontecia quando se feria a família de um humano. A guerra estava prestes a começar. A USS Estrela Negra saiu do hiperespaço na borda do sistema solar de Sarn. O capitão Jake Morrison estava na ponte observando o que os aguardava. Sua oficial tática, Lisa Carter, contava as naves inimigas em sua tela. Capitão, estou vendo 212 naves SAR. Elas estão dispostas em formação de batalha ao redor de sua maior nave. A voz de Lisa era firme, mas Jake podia sentir a preocupação por trás dela. Aquela enorme é a Old Reindeer. É a analitia deles. Nunca foi derrotado em combate. Jake assentiu. A Old Reindeer era 3 vezes maior que a Black Star. Tinha armamento suficiente para destruir uma pequena lua. Ao seu redor, dezenas de naves de guerra menores se moviam em padrões perfeitos. Os SAR construíram essa frota para atacar mais colônias humanas. Eles planejavam exterminar todos os assentamentos humanos nesta parte da galáxia. O comandante Rick entrou na ponte. Suas mãos estavam cobertas de graxa e seu uniforme tinha marcas de queimadura. Nos últimos 3 dias, ele havia trabalhado nos sistemas da nave sem dormir. Capitão. As modificações estão prontas. Jake olhou para seu engenheiro-chefe. Rick era o homem mais inteligente que ele já conhecera.
Se Rick disse que as modificações estavam prontas, então estavam mesmo. Mas Jake ainda estava preocupado. O que eles estavam prestes a tentar nunca havia sido feito antes. Conte-me sobre as mudanças, Rick. Rick enxugou as mãos em um pano e apontou para uma tela. O núcleo do reator está funcionando a 150% da potência normal. Isso deve nos dar energia suficiente para o que precisamos fazer. Os sistemas de armas estão conectados ao nosso equipamento de mineração. Em vez de cavar através da rocha, vamos cavar através da blindagem SAR. E os escudos? Essa é a parte interessante. Não temos mais escudos. Temos algo melhor. Rick sorriu como um homem que acabará de resolver um enigma impossível. Temos um gerador de campo gravitacional. Ele curva o espaço ao redor da nossa nave. Armas de energia irão desviar de nós. Físicas. Projéteis irão errar o alvo completamente. A tenente Susan Parker, piloto da nave, ouviu cada palavra. Ela era jovem, mas entendeu o que Rick estava dizendo. A Estrela Negra havia se tornado algo novo, algo que nunca existiu antes na galáxia. Quão rápido podemos nos mover com essas mudanças? Perguntou Susan. Mais rápido do que qualquer coisa? Nosso tamanho deve ser capaz de nos mover. O campo gravitacional reduz nossa massa. Podemos virar como um caça, mas atacar como um navio de guerra. Jake olhou para sua tripulação. Todas as pessoas na ponte eram humanas. Todos entendiam o que estavam prestes a fazer. Iriam enfrentar 200 naves com apenas uma. A maioria das pessoas faria isso. Chamariam de suicídio. Os humanos chamavam de terça-feira. Lisa, abra um canal para a frota Scarne. A tela principal mudou para mostrar um comandante Scarne. Ele tinha 2,5 m de altura com escamas verde escuras e olhos amarelos. Seus dentes eram afiados e suas garras longas. Ele parecia saído de um pesadelo humano. Eu sou o líder de guerra Skarx, da frota da hegemonia. Vocês são apenas uma pequena nave humana. Rendam-se agora ou serão destruídos. Jake deu um passo à frente para que o Sarn pudesse vê-lo claramente. Eu sou o capitão Jake Morrison da USS Blackstar. Vocês atacaram colônias humanas, mataram famílias humanas, fizeram prisioneiros humanos. Isso foi um erro. Skarx riu. Parecia pedras se chocando. Uma nave contra toda a minha frota. Vocês humanos são ainda mais estúpidos do que pensávamos. Vocês estão prestes a aprender algo sobre humanos, disse Jake. Nós não sabemos quando parar. Jake cortou a transmissão e se virou para sua tripulação. Susan, nos leve para dentro. Lisa, prepare todas as armas. Rick, me dê tudo que a nave tem. A Blackstar avançou para a formação Scarne. As naves inimigas abriram fogo. Fogo imediatamente. Centenas de feixes de energia e raios de plasma voaram em direção à nave humana. A tripulação prendeu a respiração e aguardou o impacto. As armas de energia contornaram a Estrela Negra como água contornando uma rocha. Os raios de plasma erraram o alvo completamente, voando para o espaço vazio. O campo gravitacional estava funcionando perfeitamente. Retornar. Fogo. Jake ordenou que as armas modificadas da Estrela Negra disparassem pela primeira vez. Os feixes de energia que saíram eram mais brilhantes e fortes do que qualquer coisa que os Skarnes já tivessem visto. O primeiro feixe atingiu um cruzador Skarne e o partiu ao meio. O segundo feixe destruiu 2 naves de uma só vez. O terceiro feixe perfurou a blindagem de um encouraçado como se fosse feita de papel impossível. Lisa sussurrou enquanto observava seu visor tático. Capitão, acabamos de destruir 6 naves com 3 tiros. A frota Sarn tentou cercar a Blackstar, mas Susan Parker estava preparada. Ela pilotava a grande nave como se fosse um pequeno caça. A Blackstar girava e contorcia-se através da formação inimiga. Movia-se tão rápido que os artilheiros Scar não acompanhá-la. Deslizava com tanta suavidade que parecia dançar. Entre as naves inimigas. Mais naves Skarne explodiram. As armas humanas eram poderosas demais e o piloto humano era habilidoso demais.
O inimigo esperava enfrentar uma nave comum com armas e táticas comuns. Em vez disso, depararam-se com algo que quebrava todas as regras. O líder de guerra, Skarx, observava da ponte da destruidora de mundos enquanto sua frota era despedaçada. Em 10 minutos, os humanos haviam destruído 30 naves. Seus melhores capitães estavam mortos. Suas armas mais poderosas eram inúteis. Todas as naves concentrem fogo na embarcação humana, ordenou Skarx. Acionem a potência máxima do destruidor de mundos. Nós os abauroaremos se necessário. O destruidor de mundos era o orgulho do exército Skarne. Havia vencido centenas de batalhas. Suas armas podiam destruir cidades. Sua blindagem jamais fora rompida. Skarx tinha certeza de que sua Nakapitânia era capaz de lidar com uma única nave humana, por mais estranha que fosse. A destruidora de mundos disparou sua arma principal. O feixe de energia era tão largo quanto um prédio e brilhante como uma estrela. Atingiu a estrela negra em cheio. A nave humana desapareceu em uma bola de luz e fogo. Alvo destruído, relatou um oficial SAR. Mas então a luz se dissipou e a estrela negra ainda estava lá. O campo gravitacional havia curvado o enorme feixe de energia ao redor da nave. A nave tripulada estava completamente intacta. Jake Morrison sorriu. Susan, arremesse o mundo bem no meio. Sim, senhor. A estrela negra acelerou diretamente em direção à Capitânia Scarnia. O campo gravitacional criou uma bolha de espaço distorcido ao redor da nave humana. Quando a cicatriz e a nave Capitânia atingiram o mundo render, o campo gravitacional criou uma bolha de espaço distorcido ao redor da nave humana. Quando a estrela negra atingiu o mundo render, ele não se chocou. Atravessou a nave inimiga como uma bala atravessa papel. O mundo render se despedaçou, seu casco se abriu e sua tripulação foi espalhada pelo espaço. O líder de guerra, Skarx, teve apenas tempo suficiente para enviar uma última mensagem antes que sua nave explodisse. Atenção a todas as forças, Skarne. Os humanos possuem uma nave monstruosa. Ela não pode ser detida. Ela não pode ser destruída. Recuar. Recuar. Agora as naves Skarne sobreviventes se viraram e fugiram. Elas saltaram para o hiperespaço mais rápido que puderam, deixando para trás os destroços de metade de sua frota. Jake olhou para o painel tático. Em 20 minutos, eles haviam destruído mais de 100 naves inimigas. A frota SAR, mais poderosa da galáxia, fora dispersada por uma única nave humana. Lisa, alguma baixa do nosso lado? Nenhuma, capitão, nem mesmo um arranhão no casco. Jake assentiu. A primeira batalha havia terminado, mas a guerra estava apenas começando. A galáxia estava prestes a descobrir do que os humanos eram capazes quando deixavam de seguir as regras. O IOD, a USS Black Star havia entrado na guerra e nada sobrevivera ao seu rastro. A notícia da vitória da Black Star se espalhou pela galáxia mais rápido que a luz. Na sede da coalizão, os líderes alienígenas assistiam às gravações da batalha com choque e medo. Os Nexari, que se consideravam a espécie mais inteligente da galáxia, não conseguiam entender como os humanos haviam construído tal arma. Os Zefirianos, que se orgulhavam de serem os maiores guerreiros, perceberam que os humanos vinham escondendo sua verdadeira força por décadas. O almirante Frank Butler recebeu uma mensagem oficial do Conselho da Coalizão. Eles estavam expulsando todos os humanos do espaço da coalizão. Chamavam as ações da humanidade de imprudentes e perigosas. Diziam que o Capitão Morrison era um criminoso de guerra que precisava ser detido. Frank leu a mensagem e a jogou no lixo. Ele tinha assistido às gravações da colônia de New Haven. Tinha visto os prédios queimados e as crianças mortas. Ele sabia exatamente por que Jake Morrison tinha feito o que fez. Enquanto isso, a USS Black Star não retornou ao espaço humano. O capitão Jake Morrison havia feito sua escolha. Ele iria caçar todas as bases militares SAR na galáxia. Ele iria garantir que eles nunca mais atacassem colônias humanas. Lisa, qual é o nosso próximo alvo? Perguntou Jake à sua oficial tática. A tenente-comandante Lisa Carter olhou para seus mapas estelares.
Ela vinha estudando as posições militares de SAR há dias. Há um depósito de suprimentos na estação Korvac. Eles o usam para abastecer suas naves de guerra e armazenar armas. Se o destruirmos, toda a frota da orla exterior ficará sem suprimentos. Jake assentiu. Quantas naves aguardam? 20 cruzadores e cerca de 50 embarcações menores. Eles acham que é seguro porque fica bem no meio do território SAR. Estão enganados. Susan, defina o curso para a estação Korvac. A tenente Susan Parker sorriu enquanto programava o computador de navegação. Ela pilotava a Estrela Negra havia 3 dias seguidos e estava ficando cada vez melhor em controlar as novas capacidades da nave. O campo gravitacional fazia a grande nave se mover como uma bailarina. Ela podia girá-la, virá-la e fazê-la mudar de direção mais rápido do que o inimigo conseguia reagir. A doutora Amy Johnson estava trabalhando na enfermaria quando a nave saltou para o hiperespaço. Ela não estava tratando nenhum tripulante ferido porque a Estrela Negra não havia sofrido nenhum dano na batalha. Em vez disso, ela estava estudando amostras da tecnologia SAR que Rick havia lhe trazido. Amy era uma xenobióloga, o que significava que estudava formas de vida alienígenas. Ela estava examinando os sistemas de computador do Scarne e havia descoberto algo terrível. Os Scarne estavam capturando humanos das colônias que atacavam. Eles estavam realizando experimentos com prisioneiros humanos, tentando entender o que tornava os humanos tão adaptáveis. Amy levou suas descobertas ao Capitão Morrison. Jake, você precisa ver isso. Os Sarn têm torturado nosso povo. Eles estão tentando descobrir por que os humanos conseguem aprender e mudar tão rapidamente. Jake olhou os dados no tablet de Amy. As imagens mostravam prisioneiros humanos em laboratórios Sarn. Eles estavam sendo testados e estudados como animais. Alguns dos prisioneiros eram crianças. Jake sentiu algo frio e duro se instalar em seu peito. Aquilo não era mais apenas uma guerra, era algo pessoal. A Black Star saiu do hiperespaço perto da estação Korvac. A estação espacial era enorme, com dezenas de braços de acoplamento para naves de guerra Scarne. Tanques de combustível e compartimentos de armazenamento de armas flutuavam ao redor dela como planetas de metal. O comandante Steve Walsh, chefe de segurança, monitorava as comunicações SAR. Era um homem grande, de pele escura e olhar cauteloso. Fora soldado antes de se juntar à tripulação da Black Star e sabia como combater inimigos que se achavam seguros. Capitão, os SAR estão em pânico. Eles estão recebendo relatos dos sobreviventes da primeira batalha. Sabem que estamos chegando, mas não sabem quando nem onde. Jake sorriu. O medo era uma arma e os Sarn estavam aprendendo a temer os humanos. Abra um canal para a estação, ordenou Jake. A tela principal mostrava um comandante SAR com escamas vermelhas e olhos amarelos raivosos. Nave humana, você está em território SAR. Saia agora ou será destruída. Jake olhou para o alienígena calmamente. Sou o Capitão Morrison da USS Black Star. Vocês têm prisioneiros humanos em seus laboratórios. Libertem-nos agora e talvez eu deixe alguns de vocês viverem, riu o comandante SAR. Temos 70 naves aqui, humano. Você tem apenas uma. Você não pode vencer. A expressão de Jake não mudou. Você está prestes a aprender algo sobre matemática humana. 1. Nave humana é igual a 0 nave SAR sobre matemática humana. 1. Nave humana é igual a 0 nave SAR. A batalha começou imediatamente. As naves SAR abriram fogo com tudo o que tinham. Raios de energia e mísseis de plasma preencheram o espaço ao redor da estação Korvac, mas a Black Star atravessou-o. Ataque como se estivesse dançando sobre gotas de chuva. Susan Parker pilotava a nave em padrões nunca antes vistos pelo SAR. Ela usava a própria estrutura da estação como cobertura, escondendo-se atrás de tanques de combustível e compartimentos de armazenamento de armas. Quando as naves SAR atiravam nela, ela se movia de forma que as armas atingissem a própria estação. Lisa Carter disparava as armas da Black Star com precisão perfeita. Cada disparo destruía uma nave SAR ou danificava as defesas da estação. O equipamento de mineração modificado pelos Dom cortava a blindagem alienígena como se estivesse cortando rocha macia.
Mas essa batalha era diferente da primeira. Jake Morrison não estava apenas destruindo o inimigo, ele estava enviando uma mensagem. A chefe de comunicações, Laura Miller, era uma jovem ruiva com talento para a guerra eletrônica. Ela havia invadido o sistema de comunicação SARN e estava transmitindo em todas as suas frequências militares. Enquanto a Estrela Negra destruía a nave SARN, Laura reproduzia música humana através das comunicações. Ela reproduzia risadas de crianças humanas. Ela tocou gravações de famílias humanas cantando juntas. Os soldados SAR ouviram os sons da vida e da alegria enquanto assistiam seus camaradas morrerem. Isso é guerra psicológica, explicou Steve Walsh aos membros mais jovens da tripulação. Queremos que eles entendam que não estão lutando apenas contra naves e armas. Eles estavam lutando contra uma espécie que se recusava a desistir. A batalha durou 2 horas. Quando terminou, a estação Korvac era uma ruína em chamas flutuando no espaço. 70 naves de guerra SAR haviam sido reduzidas a destroços de metal. A Black Star não sofreu um único impacto, mas Jake Morrison não havia terminado. Os sistemas de computador da estação continham informações sobre outras bases SAR. Rick e A.M. Johnson trabalharam juntos para decodificar os arquivos alienígenas. Eles encontraram a localização de campos de prisioneiros onde humanos estavam sendo mantidos. Capitão disse: há 12 instalações onde eles estão mantendo nosso povo. Alguns dos prisioneiros estão lá há meses. Jake olhou para o mapa estelar que mostrava a localização das prisões. Cada uma delas era fortemente defendida. Cada uma seria uma grande batalha. A maioria dos capitães diria que era impossível atacá-las todas. Jake Morrison não era como a maioria dos capitães. Tracem para o campo de prisioneiros mais próximo, ordenou ele. Vamos fazer isso. Vamos resgatar nossa gente. No mês seguinte, o USS Black Star se tornou uma lenda de terror para os militares de SAR. Surgiu, sem aviso prévio em bases militares, destruiu tudo à vista e desapareceu antes que reforços pudessem chegar. Oficiais SAR começaram a recusar missões perigosas. Algumas colônias se renderam sem lutar ao detectarem a aproximação da Estrela Negra. A galáxia assistiu maravilhada. Enquanto uma única nave humana desmantelava um império militar inteiro, espécies que haviam descartado a humanidade como fraca e entediante começaram a reconsiderar suas opiniões. Se os humanos conseguiam construir uma nave como a Estrela Negra, quantas mais estariam construindo em segredo? O Capitão Morrison não sabia que estava mudando o equilíbrio de poder na galáxia. Ele apenas sabia que seu povo havia. Ele havia se machucado e estava determinado a garantir que isso nunca mais acontecesse. A caçada havia começado e nada poderia impedi-la. 6 meses se passaram desde que a USS Black Star iniciou sua guerra contra o Skarn. A galáxia havia mudado de maneiras que ninguém esperava. A hegemonia Skarn, outrora uma grande potência que controlava centenas de sistemas estelares, estava ruindo. Seu território havia encolhido em mais da metade. Suas rotas comerciais estavam um caos. Seus líderes militares se escondiam em bunkers em planetas distantes. Outras espécies alienígenas observavam esses eventos com crescente preocupação. Os Nexari realizavam reuniões de emergência em suas cidades de cristal. Os Zefirianos reuniam seus conselhos de guerra nos picos das montanhas. Os Voiden flutuavam em suas cidades de cristal. Os Zefirianos reuniam seus conselhos de guerra nos picos das montanhas. Os Void flutuavam em suas câmaras de meditação, tentando vislumbrar futuros possíveis. Todos chegaram à mesma conclusão. Os humanos eram mais perigosos do que qualquer um imaginava. O almirante Corvex dos Nashari era considerado o líder militar mais inteligente da galáxia. Ele havia estudado todas as batalhas da história galáctica. Ele havia vencido guerras contra espécies que a maioria temia para lutar. Agora ele estava sentado em sua câmara de comando, encarando gravações dos ataques da Estrela Negra. Como isso é possível? Perguntou ao seu ajudante, um Nexari mais jovem, de pele azul e olhos prateados. Uma única nave destruiu um império que levou séculos para ser construído. Os humanos são imprevisíveis, almirante. Nossos modelos computacionais não conseguem calcular seu próximo movimento porque eles não seguem padrões lógicos.
O almirante Corvex assentiu lentamente. Os Nexari eram lógicos. Planejavam cada movimento cuidadosamente, calculavam probabilidades e escolhiam o caminho mais seguro para a vitória. Os humanos pareciam fazer o oposto, calculavam probabilidades e escolhiam o caminho mais seguro para a vitória. Os humanos pareciam fazer o oposto, assumiam riscos impossíveis e de alguma forma faziam com que dessem certo. A crise atingiu seu ápice quando o alcomando zefiriano recebeu uma mensagem de seus espiões em território Scarne. O relatório dos espiões era simples e aterrador. A nave morte está vindo em direção aos sistemas centrais. O governo Sarn está se preparando para evacuar seu planeta natal. Toda a sua civilização está entrando em colapso. Em poucos dias, representantes de 12 espécies principais se encontraram na estação neutra chamada Ponto da Harmonia. Eles nunca haviam trabalhado juntos antes, mas o medo da humanidade os uniu agora. O problema humano precisa ser resolvido, declarou o chefe guerreiro Traques dos Zefirianos. Ele tinha quase 3 metros de altura, 4 braços e pele como pedra viva. Não podemos permitir que uma única espécie desestabilize toda a galáxia. Concordo, disse o almirante Corvax. Mas este não é um problema simples. Os humanos demonstraram habilidades que nós não tínhamos, não. Eles possuíam. Sua nave se move de maneiras que nossas leis da física dizem ser impossíveis. O representante dos Voidin falou com uma voz como o vento cortando o vazio. Tentamos prever os rumos futuros deste conflito, mas as ações humanas criam caos na linha do tempo. Não podemos prever o que farão a seguir. A aliança alienígena tomou sua decisão. Reunirão a maior frota da história galáctica e destruirão a USS Blackstar. 500 naves de 12 espécies diferentes caçariam o humano, a embarcação e acabariam com a ameaça de uma vez por todas. O capitão Jake Morrison não sabia da frota alienígena que vinha atrás dele. Estava ocupado demais, cumprindo sua missão. A Estrela Negra acabará de resgatar o último grupo de prisioneiros humanos de um laboratório SAR. Dr. M. Johnson estava tratando os humanos resgatados na enfermaria enquanto Jake observava pela janela do corredor. Os prisioneiros estavam em péssimas condições. Haviam sido submetidos à fome, testes e torturas durante meses. Alguns deles eram crianças que haviam sido levadas da colônia de New Haven, mas estavam vivas e livres. Capitão, disse o comandante Rick ao se aproximar. Precisamos conversar sobre as condições da nave. Jake seguiu Rick até a seção de engenharia. O engenheiro-chefe parecia cansado e preocupado. Suas mãos tremiam levemente e havia olheiras profundas sob seus olhos. A verdade é, Jake, que estamos nos desintegrando. O reator está funcionando em potência máxima há 6 meses. O gerador de campo gravitacional está apresentando fissuras por tensão. Os sistemas de armas estão se desgastando mais rápido do que eu consigo consertá-los. Quanto tempo temos? Talvez algumas semanas, talvez menos. Levamos esta nave além dos seus limites e ela está começando a apresentar problemas. Jake assentiu. Ele sabia que esse dia chegaria. A Estrela Negra havia realizado milagres, mas milagres sempre têm um preço. A voz da tenente-comandante Lisa Carter soou pelo sistema de comunicação da nave. Capitão, a ponte. Estamos recebendo uma mensagem prioritária do espaço da coalizão. Jake dirigiu-se à ponte, onde Liz o aguardava com uma expressão sombria no rosto. É do almirante Butler. Ele disse que é urgente. A tela principal mostrava Frank Butler, sentado no que parecia ser um bunker. Seu rosto estava pálido e sua voz trêmula. Jake, você precisa ouvir isso. Os alienígenas formaram uma aliança. 500 naves estão vindo atrás de você. O almirante Corvex está liderando as. Eles estão chamando isso de a maior força militar da história galáctica. Jake sentiu um frio na barriga. 500 naves era mais do que até mesmo a Blackstar poderia enfrentar, especialmente com os sistemas da nave falhando. Para onde eles estão indo? Perguntou Jake. Eles estão indo para New Haven? Acham que você vai voltar lá para visitar o memorial? Já? É uma armadilha. Não vá.
Jaqueou ao redor da ponte para a tripulação que o havia seguido para a guerra. Susan Parker estava verificando os controles do piloto. Lisa Carter estava analisando dados táticos. Rick estava monitorando os sistemas com falhas da nave. Todos estavam prontos para segui-lo em outra batalha impossível. Frank, disse Jake, envie uma mensagem a todos as colônias humanas. Diga a eles para prepararem suas defesas. Se algo nos acontecer, eles precisarão se proteger. Jake, não faça isso. 500 naves é suicídio mesmo para você. Jake sorriu. Era o mesmo sorriso que ele ostentava quando decidiu deixar o espaço da coalizão. Frank, você se lembra do que me ensinou quando eu era um jovem oficial? Você disse que às vezes a melhor defesa é um bom ataque. Jake desligou a transmissão e se virou para sua tripulação. Susan rumo a New Haven. Capitão Lisa perguntou com cautela. O almirante Butler tem razão. Isso é uma armadilha. Eles estão usando o memorial da colônia para nos atrair. Eu sei que é uma armadilha, Lisa, mas o memorial representa todos os humanos que morreram porque a galáxia decidiu que nossas vidas não importavam. Eu não vou deixar 500 naves alienígenas ficarem lá zombando do sacrifício deles. Susan programou o computador de navegação. Curso traçado, Capitão Rick. Quanta energia você pode me dar para uma última batalha? O engenheiro-chefe pensou por um momento. Posso lhe dar tudo que a nave tem, mas depois disso acabou. O reator será desligado permanentemente. Jake assentiu. Ele entendeu. A Estrela Negra. Só mais uma batalha e tudo acabará. Atenção, tripulação, anunciou Jake pelo sistema de comunicação da nave. Aqui é o capitão. Vamos enfrentar probabilidades impossíveis mais uma vez. 500 naves inimigas nos aguardam. Nossa própria nave está falhando. Por todos os cálculos lógicos, não podemos vencer esta batalha. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da ponte para sua tripulação. Mas não somos uma espécie lógica. Somos humanos. Não sabemos quando desistir. Não sabemos quando nos render e não sabemos quando parar de lutar pelo que é certo. Hoje mostramos à galáxia o que acontece quando subestimam a determinação humana. A USS Black Star saltou para o hiperespaço pela última vez rumo a New Haven e a maior batalha espacial da história galáctica. A USS Black Star saiu do hiperespaço às ruínas da colônia New Haven. O capitão Jake Morrison estava na ponte observando o local onde 50.000 humanos outrora viveram. Agora restavam apenas destroços flutuando no espaço e um pequeno farol memorial que marcava o local onde a colônia estivera. Ao redor do memorial, 500 naves de guerra alienígenas aguardavam informação perfeita. O almirante Corvex havia posicionado sua frota em uma esfera ao redor da área, tornando a fuga impossível. Naves de 12 espécies diferentes flutuavam na escuridão, suas armas apontadas para o espaço vazio onde a Estrela Negra apareceria. Capitão, disse a tenente-comandante Lisa Carter. Eu conto 512 naves inimigas encouraçados Nishari, Dreadnoughts, Zefirianos, naves de energia Voidin e outras. Esta é a maior frota já reunida. Jake assentiu. Ele podia ver naves alienígenas gigantescas em sua tela. Cada uma era maior que a Estrela Negra. Cada uma tinha poder de fogo suficiente para destruir uma cidade. Juntas representavam o poderio militar combinado de grande parte da galáxia. Alguma mensagem da frota? Jake perguntou. Sim, senhor. O almirante Corvex deseja falar. A tela principal mudou para mostrar o comandante Nishari. Ele tinha pele azul e olhos prateados que pareciam brilhar com inteligência. Atrás dele, Jake podia ver a ponte da maior nave da frota, repleta de oficiais de diferentes espécies alienígenas. Capitão Morrison, disse o almirante Corvex em voz calma. Vocês estão cercados. Sua nave está em desvantagem numérica de mais de 100 para 1. Ofereço-lhes uma única chance de se renderem. Se você se render agora, garanto que você e sua tripulação serão tratados com justiça. Jake olhou para o comandante alienígena por um longo momento. Então sorriu.
Almirante, deixe-me lhe dizer uma coisa. Sobre os humanos, nós não nos rendemos. Nós não desistimos, e principalmente, não desistimos quando estamos lutando por nossas famílias. Suas famílias estão seguras, capitão. A guerra com os Scarne acabou. Eles aceitaram nossos termos. Não há necessidade de mais violência. Você tem razão, disse Jake. A guerra com os Scarne acabou, mas você não entendeu o ponto. Nunca se tratou apenas do Issar. Tratava-se da galáxia aprender a respeitar a vida humana. A expressão do almirante Corvex não mudou, mas Jake pôde ver compreensão em seus olhos prateados. Você não está aqui para lutar, como ele mesmo disse, com seus olhos prateados. Você não está aqui para travar uma batalha que possa vencer. Você está aqui para enviar uma mensagem. Agora você está aprendendo. Por 100 anos, a galáxia tratou os humanos como servos. Vocês assistiram nosso povo morrer e chamaram isso de política. Ignoraram nossa dor e a chamaram de preço da paz. Hoje vocês aprenderão que sempre há um preço a se pagar por ignorar o sofrimento humano. Jake desligou a transmissão e se virou para sua tripulação. O comandante Rikia estava trabalhando freneticamente em sua estação de engenharia. Seu rosto estava coberto de suor e suas mãos tremiam. Rick, quanta energia temos toda, capitão? Desativei todos os sistemas de segurança. O reator está funcionando a 200% da capacidade. O gerador de campo gravitacional está em potência máxima. As armas estão carregadas, além de seus limites de projeto. Rick fez uma pausa e olhou para seu capitão. Isso vai destruir a nave, Jake. Depois desta batalha, a Estrela Negra estará acabada. Jake assentiu. Ele sabia que esse momento chegaria. Por quanto tempo conseguiremos manter esse nível de energia? Talvez 1 hora, talvez menos. A tenente Susan Parker estava verificando seus controles de pilotagem. Os sistemas da nave estavam respondendo lentamente devido ao enorme consumo de energia. Capitão, o campo gravitacional está oscilando. Não tenho certeza de quão bem a nave conseguirá manobrar. Faça o seu melhor, Susan. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. A batalha começou quando a frota alienígena abriu fogo. 500 naves dispararam suas armas simultaneamente. O espaço ao redor de New Haven se iluminou como uma estrela, quando milhares de feixes de energia e mísseis de plasma convergiram para a Estrela Negra. O campo gravitacional ao redor da nave humana curvou e deformou os ataques recebidos. A maioria das armas errou o alvo completamente ou desviou para o espaço vazio, mas algumas conseguiram atingir a nave. A Black Star tremeu quando feixes de energia atingiram seu casco. Danos no casco nos convéis. 712, relatou Lisa Carter. Mas a blindagem está resistindo. Jake observava a demonstração tática enquanto Susan pilotava a nave em direção à formação alienígena. A Black Star movia-se como um animal ferido, mais lenta do que antes, mas ainda letal. Voava entre as enormes naves alienígenas, usando o próprio tamanho delas contra elas. As armas da Black Star disparavam continuamente. Cada tiro era mais poderoso do que qualquer coisa que a galáxia já tivesse visto. Os cruzadores de batalha Nexari se despedaçaram sob o fogo concentrado. Os Dreadnoughts zefirianos explodiram em bolas de plasma. As naves de energia voidinam, sua matéria exótica se dispersando no espaço. Mas havia naves inimigas demais. Para cada nave alienígena que a Black Star destruía, 2 outras surgiam para ocupar seu lugar. A nave humana estava sofrendo cada vez mais danos, à medida que seus sistemas falhavam sob a enorme sobrecarga de energia. Capitão! Chamou Rick de sua estação. O reator está superaquecendo. Não consigo manter esse nível de energia por muito mais tempo. Quantas naves inimigas restam? Perguntou Jake. Lisa checou seu visor tático. 237, senhor. Destruímos quase 300 naves. Jake sentiu orgulho no peito. Sua tripulação havia realizado algo impossível. Eles haviam enfrentado a maior frota da história galáctica e a reduzido à metade, mas não foi o suficiente.
A estrela negra estremeceu quando outra onda de fogo inimigo atingiu seu casco. Faíscas voaram dos painéis de controle e as luzes piscaram. A nave estava morrendo, mas não se rendeu. O almirante Corvex está transmitindo, relatou Lisa. O comandante Nishari apareceu novamente na tela. Sua formação perfeita havia desaparecido. Sua enorme frota havia sido reduzida a grupos dispersos de naves danificadas. Seus olhos prateados revelavam algo que Jake jamais vira em um alienígena. Respeito. Capitão Morrison, você deixou sua mensagem clara. Em 30 minutos, você lembrou a galáxia porque os humanos jamais devem ser subestimados. Mas sua nave está falhando. Sua tripulação morrerá se você continuar lutando. Pergunto novamente. Vocês vão se render? Jake olhou ao redor da ponte. Sua tripulação ainda estava em seus postos, ainda lutando, ainda se recusando a desistir. Eles eram humanos e humanos não desistem. Almirante, disse Jake, deixe-me dizer o que vai acontecer. A USS Blackstar continuará lutando até que todos os sistemas falhem. Minha tripulação e eu vamos morrer aqui nas ruínas da colônia New Haven, defendendo a memória do nosso povo. E toda vez que alguém nesta galáxia pensar em atacar civis humanos, vai se lembrar desta batalha. Vai se lembrar de que humanos nunca esquecem e humanos nunca perdoam. Jake fez uma pausa, olhando diretamente para o comandante alienígena. Entramos nesta guerra, almirante, e nada sobreviveu ao nosso caminho, incluindo nós. A transmissão terminou. A fase final da batalha começou. A Blackstar lutou até que suas armas parassem de disparar. Manobrou até que seus motores falhassem. Protegeu-se até que o gerador de campo gravitacional sobrecarregasse e explodisse. No fim, a frota do almirante Corvex deixou New Haven cambaleando com menos de 100 naves restantes. Eles haviam vencido a batalha, mas aprenderam uma lição que duraria gerações. 6 meses depois, a coalizão galáctica pediu desculpas formalmente à humanidade e ofereceu-lhes adesão plena, com direitos e proteções ampliados. As colônias humanas receberam os melhores sistemas defensivos disponíveis. Oficiais humanos foram promovidos a posições de verdadeira autoridade. A galáxia aprendeu que os humanos não eram fracos, não eram servos, eram sobreviventes que lutariam batalhas impossíveis para proteger suas famílias. A USS Blackstar entrou na guerra e nada sobreviveu ao seu caminho. Mas seu sacrifício mudou tudo. A lenda continua.